Há momentos na vida em que parece que tudo desmorona ao mesmo tempo. Várias áreas da nossa vida entram em crise de uma só vez. Quando você olha ao redor, sente um vazio difícil de explicar, como se tudo tivesse ficado silencioso demais. Aquela pessoa que prometeu ficar ao seu lado vai embora. Amigos que antes estavam presentes começam a se afastar aos poucos. Pessoas que diziam "conte comigo" simplesmente desaparecem. Então você fica tentando entender o que aconteceu, rever conversas, lembra atitudes e procura algum erro que explique tantas ausências. Dentro do coração surge uma pergunta silenciosa: por que tantas pessoas se afastaram agora? Por que o apoio sumiu justamente quando você mais precisava de força? Mas existe algo importante que muitas pessoas não percebem nesses momentos difíceis. Há fases da vida em que Deus permite a solidão, não como castigo ou abandono, mas como parte de um processo de crescimento espiritual. Existe uma força que nasce no silêncio, existe uma fé que amadurece justamente quando sentimos que não temos mais para onde correr. E existe uma profundidade espiritual que só aparece quando aprendemos a caminhar, tendo apenas Deus como apoio. Muitas vezes aquilo que parece um vazio é, na verdade, um espaço sendo preparado para algo maior que ainda vai acontecer. Grande parte da nossa vida é construída sobre apoios externos. Nós nos acostumamos a depender das pessoas e do reconhecimento. Quando Deus permite que algumas dessas muletas sejam retiradas, sentimos como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos nossos pés. Mas, na realidade, Ele está ensinando algo muito importante, como caminhar com maturidade espiritual. Muitas vezes pedimos a Deus para nos tornar fortes. Porém, quando Ele começa o trabalho, interpretamos como abandono. Quando é treinamento, a fé raramente cresce nos momentos de conforto. Ela costuma se desenvolver nos períodos difíceis, quando tudo parece incerto. Ao longo da história espiritual, o deserto sempre foi um lugar de transformação. É onde aprendemos a depender menos das circunstâncias. Pense na história de José. Foram os próprios irmãos que o traíram e o jogaram dentro de um poço. Naquele momento ele não tinha ninguém para defendê-lo. Mas foi naquele silêncio que Deus começou a escrever uma nova história. Algo parecido aconteceu com Davi. Mesmo depois de ungido, ele passou anos fugindo e se escondendo em cavernas. Foi nesses lugares escondidos que ele desenvolveu uma confiança muito forte em Deus. Ali nasceram os salmos de fé. Quando olhamos para Jesus, vemos o exemplo mais profundo. No caminho da cruz, ele enfrentou uma grande solidão. Pessoas que diziam que estariam com ele não permaneceram. Porém, foi naquela solidão que aconteceu a maior vitória. A solidão pode machucar muito, ela dói porque tira as distrações e obriga a pessoa a encarar coisas evitadas há muito tempo. Dói porque faz o coração ouvir pensamentos abafados pelo barulho. Mas é no silêncio que começamos a ouvir Deus com clareza. Ele fala nas pausas da vida, nas madrugadas em que o sono não vem, quando as forças parecem ter acabado. Deus lembra algo importante. Você não precisa carregar tudo sozinho. A verdadeira força pertence àquele que decide se levantar. Ser forte não significa nunca sentir dor. Significa continuar caminhando mesmo quando o coração está cansado. Aprender a ser forte sozinho não significa se tornar frio. Significa escolher confiar em Deus acima das circunstâncias. É olhar para o caos ao redor e dizer: eu continuo acreditando. É ver portas se fechando e continuar caminhando com fé. Quem aprende a caminhar com Deus na solidão descobre algo surpreendente. Nunca esteve realmente sozinho. O barulho das opiniões e pressões externas acaba abafando a voz interior. No silêncio, a presença de Deus se torna clara. Deus silencia algumas vozes ao seu redor
para que você reconheça a voz dele. Nenhuma rejeição humana pode destruir sua identidade. Ser forte sozinho significa aprender a depender de Deus, de verdade. Trocar a carência pela comunhão e a ansiedade pela confiança. Às vezes, pessoas se afastam porque não fazem parte do propósito que Ele está preparando. A ausência delas pode ter sido proteção. Deus viu coisas que você não viu. Ele percebeu intenções que você nunca perceberia e, em silêncio, decidiu proteger o seu caminho. Agora Ele ensina você como não depender da aprovação das pessoas. A força que Deus cria não precisa provar nada a ninguém. Existem vitórias que ninguém vai ver porque foram conquistadas no silêncio. Apenas Deus conhece o preço desses momentos. Ele viu suas lágrimas quando ninguém olhava. Ouviu suas orações quando as palavras mal saíam. Viu o esforço para não desistir. Hoje Deus quer que você entenda. Ele viu sua coragem. Não se revolte com o silêncio, nem pense que um tempo parado é abandono. Deus está fortalecendo você por dentro. Está preparando você para coisas que pessoas frágeis não conseguiriam carregar. Você vai olhar para trás e entender aquilo que parecia solidão era construção. O deserto vazio era um encontro profundo com Deus. Talvez você esteja vivendo isso agora, sorrindo por fora, enquanto por dentro o coração está cansado. Mas Deus percebe, Ele vê cada tentativa sua de seguir em frente. Vê cada lágrima silenciosa e cada oração em pensamento. E hoje Ele diz algo simples ao seu coração. Você não está sozinho. Eu estou ensinando você a ser forte comigo. Ser forte sozinho não significa carregar tudo sem ajuda. Significa viver sustentado pela presença de Deus, aquele que nunca falha. Quando o apóstolo Paulo disse que podia todas as coisas, ele estava preso, cercado por correntes. Mesmo ali, descobriu uma força divina. A força que vem de Deus não nasce apenas nas vitórias. Ela nasce da intimidade com Ele, mesmo quando nada faz sentido. Deus está formando algo profundo dentro de você. Uma força que não existe para impressionar pessoas, mas para sustentar sua caminhada. Continue firme. O Deus que viu você cair é o mesmo que vai levantar você novamente, sustentando cada passo do seu caminho.